Vem a entrevista de Juliene, poucos dias depois, chega a seguinte carta para o ICL. Pode pôr na tela, por favor, o processo que chegou. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Chega um processo, o valor da causa R$300 mil, assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de justiça. Abrindo o processo, que a gente não podia abrir, não podia falar, pode vir para a próxima página aqui, por favor. Vamos lá. Procedimento comum cível, requerente Arthur César Pereira de Lira. Requerido, Editora e Livraria Conhecimento Liberta, o ICL, Juliene Cristine Lins Rocha. Fomos processados por Arthur Lira, mas um processo covarde. Um processo que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira, com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas, e pedia para tirar do ar a entrevista com a Juliene, sob pena de termos essa multa de 300 mil, que é o valor da causa, e ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de R$300 mil. Olha a covardia. Olha a covardia. Tudo feito maquiavelicamente. Ou seja, vamos processar, mas não deixa eu ficar com a fama de vilão. Deixa eu curtir aqui, né, o meu poder, tocar minha vida enquanto eu faço minhas maldades sem ninguém saber que eu faço minhas maldades. Enquanto eu tento calar sem que ninguém saiba que eu estou tentando calar, nas sombras. Diz o processo. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arthur César Pereira de Lira, em face de GNC Editora e Livraria Conhecimento Liberta, o ICL, a Razão Social, e Juliene Cristine Santos Lins. Narra a parte autora, o Lira, que no dia 6 de junho, os requeridos publicaram vídeos que atacam a reputação, imagem, honra e dignidade da parte autora, tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima. Volto a dizer, todas as notícias que tinham saído em todos os veículos de imprensa, só que com pouca audiência. Com pouca audiência pode. Com pouca audiência pode. Com muita audiência, fazendo as pessoas abrirem os olhos para quem Lira realmente é, aí não pode. Aí não pode. Tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima, além de não condizerem com a verdade. Requer, nesse pedido, a tutela antecipada em caráter antecedente para que seja determinada a retirada dos vídeos citados, bem como seja determinada aos réus que se abstenham de postar novas imagens ou citações caluniosas sobre a autora. Ou seja, tira os vídeos do ar, não fala mais sobre Arthur Lira. Não fala mais sobre Arthur Lira, irmão. Se você não pode falar mais sobre o presidente da Câmara dos Deputados, se você não pode mais opinar sobre as denúncias, as acusações, as suspeitas que pesam sobre o presidente de um dos poderes do Brasil, você pode o quê? Tivemos sorte que caiu num juiz que analisou esse pedido e respondeu o seguinte ao pedido da tutela de urgência para tirar os vídeos e o sigilo. Vamos lá, vamos botar aqui o que respondeu o juiz. É o relatório, decido, são trechos, tá? Porque é enorme o negócio, então são só trechos. É disso que, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar simultaneamente
relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo ou dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 3 do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento de pedido. Vamos lá, agora a parte que dá para entender. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório. A gente tem que poder se defender. A gente tem que poder se defender. E ele entrou com um pedido onde a gente não tinha direito de se defender antes de tirar as coisas. E a ampla defesa. De fato, a concessão de tutela de urgência é feita antes da instrução e, no mais das vezes, antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. E aí, no final, ele conclui. Vamos lá. Dessa forma, a discussão a respeito do conteúdo alegadamente ofensivo das reportagens questionadas é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, diz o juiz, mediante contraditório e instrução probatória, uma vez que, em juízo de cognição sumária, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado sob risco de se impor verdadeira censura à liberdade de imprensa. Assim, considero ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, a medida é de certa forma irreversível, uma vez que retirada do ar, apenas poderia retornar os vídeos, se a gente tirasse todos os vídeos do ar, eles só iam poder retornar para o ar após transitada em julgada a sentença. E se a gente fizesse isso, quando retornasse, provavelmente não teria mais a mesma relevância, porque passou o tempo, então os vídeos não têm mais a mesma importância. Eles perdem o momento da notícia, perdem o momento histórico. Antes o exposto... Aí, Lira, antes o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. O juiz indeferiu, quer dizer, ele não aceitou. O que o Lira fez? A gente falou, agora vamos... E o juiz mandou cair o sigilo. Só por isso, só para a gente explicar para a nossa, só por isso a gente pode falar disso, porque você está há semanas, há dias... Não, esse negócio é de 30 de junho. E a gente não podia falar. No 30 de junho, não, 6 de junho. A entrevista com a Juliene. Isso aqui, volta para a primeira página, só para ver a data, para a gente falar certinho. É importante para as pessoas. Aqui, ó, 19/6, é o que eu falei, semanas atrás. Mas não podia falar. A gente sendo atacado, não podia se defender, não podia saber, Vivian, o que tinha dentro do processo. A gente teve acesso ao processo ontem. Quase um mês depois, porque hoje é dia 12. Aí o que acontece? Quando o juiz falou isso, o Lira, percebendo que a gente ia mostrar para o Brasil inteiro que o presidente da Câmara dos Deputados estava exercendo pressão para calar o ICL. E, gente, quando o cara põe uma multa de 300 mil reais, ele quer inviabilizar. Por que o Galãs Feios, o Felipe Neto, por que o Nassif sofre tantos processos? Por quê? É para inviabilizar economicamente. Você fecha um veículo. A ideia é fechar, é não ter essa voz. E ele fez isso sem a gente poder falar com as pessoas. Sem a gente poder se defender, sem a gente poder ler o processo. E usando o poder político dele para tentar influenciar pessoas poderosas para virem até mim com recado.